Henker que vive duas vezes. Capítulo 156. 5 montanhas de penitências, 6. Tradutor. HH Editor. HH. Arg. Isso faz sentido. Como pode ser isso? Victoria agarrou seu cabelo e gritou. Todos os tipos de emoções passaram por seus olhos. Aborrecimento, raiva, curiosidade, frustração, ansiedade. Ela estava em estado de histeria. Isso era esperado. Ela nem tinha começado a interpretar os pensamentos de Yeon-woo. Já era o 20º dia. O tempo que ela prometeu a Yeon-woo foi de um mês. O tempo passou sem muito sucesso. Você não criou uma defesa mental nem nada, certo? Victoria olhou para Yeon-woo com suspeita. Você já teria notado se eu tivesse. Você foi a pessoa que me disse para tirar a roupa, só para garantir. Você foi a pessoa que testou os círculos mágicos de defesa. Foi tudo você, mas você nunca sentiu nada assim, certo? Victoria roeu as unhas. Era um hábito dela que surgiu quando ela estava ansiosa. O que Yeon-woo disse estava certo. Ele participou de boa vontade o tempo todo. Era ela quem sempre pedia para ele fazer coisas demais. Então Victoria sentiu que ia enlouquecer. Ela realmente usou todos os tipos de métodos. Ela o fez beber todos os tipos de poções e usou círculos mágicos e artefatos para analisar sua mente. Porém, o resultado que voltava era sempre um erro. Analisar era impossível. A princípio, ela pensou que era porque a mente dele era complexa. Muitas vezes, as mentes dos marcialistas tornaram-se mais complexas à medida que treinavam. Então, com a permissão deles, ela desbloqueou suas defesas mentais e começou a observá-los cuidadosamente. Ela usou o mesmo método com Yeon-woo. Ela estava planejando identificar tudo, até os neurônios dele. Às vezes ela até anestesiava o corpo dele. Mas esse foi o fim. Ela não conseguia lê-lo. Não, na verdade, ela poderia. Mas o problema era que o alcance era muito pequeno. Alguém que tem uma mentalidade tão grande. Eu nunca ouvi falar de algo assim antes. É muito profundo. Victoria achou que sua mentalidade era bastante profunda. Foi assim que ela adquiriu conhecimento e focou nos estudos. Mas na frente de Yeon-woo, ela era como um lago comparado a um oceano. Era assim que sua mentalidade parecia infinita. Normalmente as pessoas enlouqueceriam com isso, mas Yeon-woo apenas falou como se estivesse perguntando qual era o problema quando ela tocou no assunto. Esta criança é uma espécie superior ou algo parecido. Caso contrário, não faz sentido. Mas Victoria sabia que isso era um absurdo. Se ele tivesse uma existência tão incrível, ele nem teria deixado ela fazer isso. Eles odiavam que outros colocassem o dedo em seus corpos. Eventualmente, Victoria passou 20 dias desperdiçando seu tempo, enquanto suas preciosas runas eram levadas embora. E mesmo sendo um marcialista, ele era tão instruído que sempre respondia com precisão às perguntas dela quando ela as fazia durante a sessão de aulas particulares. Além disso, ele aprendeu tão rápido que ela sentiu suas runas mágicas básicas sendo tiradas. Ela cerrou os dentes. Faltavam agora 10 dias. Ela tinha que de alguma forma encontrar um caminho logo. Hihi, seu vigarista, você conseguiu um grande problema hoje? O que você quer dizer, grandão? Estamos apenas defendendo nossos lados do comércio. O comércio em si é uma farsa. Droga, você parecia bastante inflexível por fora. Eu não sabia que você era bom em usar a cabeça assim. Yeon-woo ignorou o que Shannon disse assim que entrou na cabana. Não houve necessidade de responder a ele. Ele sabia que o comércio também era ridículo. Mas o contrato com Victoria foi feito com mana, e se eles não cumprissem sua palavra, seu poder mágico poderia ser cortado ou desaparecer completamente. Yeon-woo recebeu isso com os 2 braços abertos. A magia rúnica que Victoria lhe ensinou despertou algo em seu conhecimento do dragão. Como se ele tivesse se lembrado de algo que esqueceu. Ele poderia estabelecer claramente seu conhecimento e estava até organizando todas as informações que conhecia agora. Suas características, amigável a mana, e, abençoado pelo poder mágico, o ajudaram muito. Mas Yeon-woo não tentou aprender magia rúnica em si. Ele apenas acumulou conhecimento para isso, porque já estava ocupado tentando entender a espada Yin. Vaia. Você fez. Ligue para mim. Bu fez uma reverência, as articulações do queixo estalando. Yeon-woo deu a ele o conhecimento mágico que conhecia. Bu, Lishi, está recebendo conhecimento sobre magia de seus pensamentos. O conhecimento mágico rúnico está sendo aplicado transformando-se em uma habilidade. A proficiência de Rune Magic aumentou 12,1%. A proficiência de magia rúnica aumentou 14,8%. Yeon-woo transmitiu o que aprendeu de Victoria para Bu assim. Foi uma grande ajuda para Bu e até mesmo uma nova habilidade para ele agora. Ele poderia estar confiante de que não seria fraco em uma luta real. Suas outras habilidades também eram mais fortes, graças à influência da magia rúnica. Isso deve ser suficiente para o Blink agora, certo? Bu estava quieto há algum tempo com a cabeça baixa. Então, ele levantou lentamente a cabeça. Os buracos nas órbitas oculares estavam queimando com fogo azul. Isso significava que ele entendeu tudo o que Yeon-woo lhe deu. Yeon-woo sem hesitação tirou a camisa e mostrou as costas para Bu. Nas suas costas, havia inúmeras letras rúnicas. Eram coisas que Bu deixava em Yeon-woo toda vez que Bu aprendia magia. Em vez de aprender, ele fez Bu gravar em sua pele assim.
Se Victoria visse, ficaria surpresa. Ele estava imitando a maneira como ela fez seu artefato rúnico. Com isso, ele não teria que escrever runas em outro lugar, e a magia seria ativada apenas mudando sua magia para as runas em suas costas. Foi perfeito para Yeon-woo. Havia apenas uma diferença. Ao contrário de Victoria, que usou um artefato, Yeon-woo usou seu corpo. Era óbvio, mas com a bênção do dragão, seu corpo era mais eficiente em lidar com magia. No início, Yeon-woo pensou muito. Ele até considerou fazer um artefato como Enova o ensinou. Mas se um iniciante como ele conseguisse, mal conseguiria desenhar letras nele. Sua eficiência era um lixo. Mas embora o artefato de Victoria fosse eficiente, não era bem feito. Só poderia ser usado uma vez. No entanto, Yeon-woo era permanente, e sua resistência foi excelente. Além disso, com o novo método que ele havia pensado, era definitivamente possível reutilizá-lo. A arma que Victoria estava tentando fabricar apareceu em outro lugar. Não foi porque ela era estúpida. Foi porque apenas Yeon-woo poderia fazer algo assim. Mas, ter. O que? Isso é possível, mas, piscar é mais profundo que outro. Magia. Eu tenho feito. Bu hesitou antes de começar. Foi porque ele estava preocupado com a segurança de Yeon-woo. Havia 3 combinações diferentes que Bu aprendeu. Fortalecimento mágico, roubo e força. Eles eram todos básicos, mas Yeon-woo, que nem piscava com muita dor, tinha lutado contra isso. Estava claro que Blink seria pior. Foi a magia que teletransportou o usuário, então a combinação para criá-la foi imensa. Adicionar as 3 runas que Bu sabia não seria nem metade do que Blink era. Se Yeon-woo desmaiasse enquanto a runa estava gravada, tudo estaria arruinado. Mas Yeon-woo nem piscou. Apenas faça. Soube. Permaneceu. Tão rápido, tanto quanto possível. Lento e preciso. Doente. Esteja ciente. Bu assentiu calmamente com a cabeça. Essa teimosia. Vamos começar também. Shannon e Hyeong agarraram os braços e pernas de Yeon-woo. Era para impedi-lo de se mover caso a runa fosse arruinada. Doente. Começar. Bu ergueu uma conta preta no ar com a mão esquerda e colocou a mão direita nas costas de Yeon-woo. Naquele momento, as faíscas negras explodiram e runas começaram a aparecer lentamente nas costas de Yeon-woo. Sua pele queimou. A luz negra moveu-se lentamente. Se até mesmo um golpe estivesse errado, a magia estaria incorreta. Esta foi a parte em que Bu e Yeon-woo mais se concentraram. Então muito tempo foi gasto nesta sessão. E quando uma carta terminava e Bu passava para a próxima, a carta finalizada emanava um fogo azul que penetrava profundamente na pele. Derreteu sua derme e seus músculos, até mesmo atravessando seu sangue para ser esculpido em seus ossos. Grunhido. As costas de Yeon-woo se endireitaram. Shannon e Hyeong fizeram o possível para segurar Yeon-woo. Era tão doloroso ter algo esculpido em seus ossos. Este foi o novo método que Yeon-woo pensou. As runas desapareceram quando você as usou. Qual foi a maneira de continuar usando? Os ossos de uma espécie dracônica eram um dos materiais mais indestrutíveis. Era tão forte que poderia suportar tudo, e ele tinha o circuito mágico ao seu redor, que fornecia amplo poder mágico. Se ele continuasse a girar o poder mágico em torno dela e pudesse impedir que a runa desaparecesse, ele poderia usá-la permanentemente. Então ele testou com Heist e, depois de algumas tentativas, funcionou. Ele teve que experimentar a sensação de seu corpo sendo dilacerado. Mas Yeon-woo cerrou os dentes e aguentou. Quando ele sacudiu o corpo, os presságios monstruosos deixaram as sombras e mantiveram Yeon-woo no lugar. A luta pelo poder continuou assim. E depois de algum tempo. Isso é. Finalizado. Você tem. Aguentou bem. Bu ergueu lentamente as mãos. Shannon e Hyeong também soltaram o aperto. Yeon-woo estava encharcado de suor. Ele parecia que iria desmaiar a qualquer momento. Mas seus 2 olhos estavam brilhando. Ele estava eufórico com o fato das runas estarem em seu corpo. Quando tudo estava pronto, a pele derretida de suas costas sarou. E só sobraram as letras pretas. De longe, pareciam cicatrizes de queimaduras. Ele terminou, mas agora se sentia cansado. Ele precisava recuperar suas forças. Equipamento mágico. Com um comando curto, o corpo de Yeon-woo brilhou em uma luz azul e seu circuito mágico se abriu, asas de fogo se espalhando. Yeon-woo diminuiu sua circulação mágica tanto quanto pôde e se moveu apenas com seu corpo. Com seus músculos mais tensos e destreza mais rápida, ele quase não conseguia se controlar. Além disso, quando o chumbo foi adicionado, ele não conseguiu mais ser pego nem mesmo com o sexto sentido. Yeon-woo tirou Vigrid de Entrenina enquanto ele estava fazendo isso. Vigird foi purificado em até 90% com o poder sagrado de Wyrd e era tão longo quanto a maioria das espadas de hoje. Letras azuis brilhavam na lâmina. Então, ele lançou seu circuito mágico. Com seu poder mágico fortalecido, ele balançou Vigrid com aura vermelha. Era um vermelho vibrante que não era comparável a quando ele o fez pela primeira vez. Com o som claro de uma espada sendo balançada no ar, ele soltou Blink repetidamente. Sua visão ficou turva e ele se viu à beira de um penhasco. A partir daí, ele baixou a espada. Faziam exatamente 6 meses desde que ele entrou nas montanhas. Ele queria ver o quanto ele havia melhorado.
Além de aura, ele não usou nenhuma habilidade específica. Vigrid cortou tudo em seu caminho. No penhasco oposto, havia um recorte feito por uma espada. Uma parte das colinas desabou e a floresta abaixo dela foi esmagada. A poeira voou e subiu para o céu. Uau, o que é isso? Ei, seu bastardo maluco, você está aqui sozinho? Eu gostaria de um pouco de paz e sossego. Você fez isso apenas com aura? O Sadu enviou-lhe avisos e cada um deles pareceu surpreso. Porque eles sabiam que ele havia feito isso sem nenhuma habilidade específica. Se ele combinasse poder mágico com isso, ou se todos os seus sentidos estivessem em uso, ele não poderia nem imaginar o que teria acontecido. Em meio ano ele cresceu tanto que todos ficaram surpresos. Mas Yon-Wu ficou ainda mais surpreso. Ele nem havia revelado sua autoridade do dragão. Se ele liberasse até mesmo isso. Não vou apanhar em lugar nenhum. Yon-Wu pensou em Fante e Edora fazendo expressões confusas e colocou Vigrid de volta em Entrenia. Isso é o suficiente. Ele já havia passado mais tempo do que o esperado. Ele não entendia os fundamentos da espada Yin. Mas havia conseguido coisas que não eram menos impressionantes. Agora era hora de partir. É uma pena que eu não tenha conseguido descobrir o que os membros estavam procurando. Mas tudo bem. Ele queria seguir secretamente os membros quando ele saísse à noite. Mas algo poderia acontecer com ele, então ele não queria fazer isso. Ele nem conseguiria obter nenhuma informação disso, então não queria se colocar em perigo. E como ele procurou por isso durante 10 anos, era possível que não existisse de qualquer maneira. Então Yon-Wu afastou seus pensamentos sobre os membros. Ele iria vê-lo de qualquer maneira quando a guerra com o exército do diabo começasse. Ele não precisava se apressar. Agora, ele precisava terminar o que estava rechaçando. E eles disseram que a besta lendária está prestes a eclodir. Então, quando Yon-Wu se virou. Você está indo embora? Como se ele lesse sua mente, Khan falou com ele. Yon-Wu assentiu sem palavras. Espere um pouco. Khan parecia que ia dizer alguma coisa e rapidamente voou até o penhasco onde Yon-Wu estava. Ele tocou o chão apenas algumas vezes, mas subiu facilmente o penhasco. Yon-Wu viu que Khan também melhorou muito. Mas Khan parecia um pouco estranho, como se ele quisesse dizer alguma coisa, mas não conseguiu. Yon-Wu pensou que poderia ter algo a ver com Doyle. Embora Khan e Yon-Wu fossem tão próximos um do outro, eles não conseguiam se conhecer muito. Tinha um pouco a ver com a personalidade de Yon-Wu, mas ele também sentia que Khan o estava evitando. Yon-Wu presumiu que tinha algo a ver com Doyle. Khan disse que foi porque as opiniões deles colidiram. Mas pelo que Yon-Wu viu, o relacionamento deles não poderia ter sido rompido por algo tão fácil. Então ele não interferiu, fingindo que não percebeu. Mas agora parecia que Khan tinha vindo discutir o assunto com ele. Já que ele não sabia quando poderia encontrar Yon-Wu novamente. Na verdade E quando Khan estava prestes a dizer algo. Todos, quietos, algo grande aconteceu. Uma voz alta e aberta cobriu a quinta montanha. A voz não conseguiu controlar seu choque. Victoria fez uma pausa profunda e deu a notícia chocante. Os membros acabaram de morrer.